Graças e paz, igreja, graças e paz, povo de Deus, graças e paz, todos aqueles que de alguma forma vieram assistir esse vídeo. Eu vou compartilhar a respeito do Salmo 30 e eu vou começar lendo o Salmo. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorrestes e não deixastes que os inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curastes. Tu me salvastes da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizestes viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo de Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. O Senhor Deus, tu fostes bom para mim e me protegestes como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu me escondestes de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucro haveria nisso? Será que um morto pode te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudastes o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercastes de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Igreja de Deus, eu vou fazer uma breve reflexão, talvez não tão breve assim, mas a respeito do Salmo 30 e desse momento que o salmista Davi estava enfrentando, né, de sobreviver às dificuldades, às perseguições, à doença. E Deus o livrou, Deus o guardou. Eu dividi o Salmo em alguns tópicos, né? E eu vou seguindo a ordem, tá joia? O salmista, o primeiro tópico é referente ao salmista exalta a Deus, né? No primeiro momento, o salmista exalta a Deus por um motivo bastante específico, né? Que a sua vida foi maravilhosamente salva das garras da morte. Isso a gente vê no Salmo 30, versículo 1. Alguns estudiosos acreditam que os inimigos citados no texto são físicos, ou seja, adversários que tentavam contra a vida de Davi. Outros acreditam que esses inimigos esperavam vê-lo morto após um período de enfermidade grave pela qual Davi passava. A alegria dos ímpios seria fruto da morte do servo de Deus. No entanto, essa satisfação foi tirada pela poderosa intervenção de Deus. A recuperação do salmista deu a ele outra oportunidade de vida para cumprir com maior extensão e convicção a missão a ele destinada por Deus, né? O próximo tópico, no versículo 2, o clamor e a cura. O servo enfermo clamou e o Senhor lhe deu vida no lugar de morte. Substituiu a doença por saúde, recomeço em vez de fim. Muitas pessoas, ao saber que estão com uma doença grave, desistem de viver. Se a medicina diz que não tem mais jeito, eles entendem e entram em desespero. Não é assim que acontece com o povo de Deus ou quem conhece a Deus. Muitas vezes o Senhor Jesus curou enfermos e ressuscitou mortos. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Os antigos hebreus quase sempre ligavam a doença ao pecado. Lembramos de Jó. Nessa época, mesmo que a enfermidade não fosse vista como um julgamento contra o pecado, seria considerado falta de fé buscar curas naturais, que o povo acreditava que Deus iria curar. É só para você entender como é que funcionava naquela época, que o povo dependia de Deus e tinha fé em Deus. Hoje a gente procura
inúmeros meios e às vezes o último vai ser Deus. O último vai ser aquela pouquinha fé que a gente tem. E aqui ele mostra que a cura dele e a esperança dele depende apenas de Deus. Logo no versículo 3, o salmista é puxado pela morte. À medida que o salmo se desenvolve, percebemos como foi intensa a adversidade do salmista. Neste ponto, ele é fisicamente tão debilitado que a sua sensação é de que vai dormir e não mais acordar. Se pudéssemos pintar um quadro, veríamos um homem à cama com o rosto pálido, de lábios esbranquiçados, sentindo um gosto amargo na boca e uma poderosa falta de apetite. Apesar que o Senhor Deus o ouvirá, a sua expectativa então é confirmada e a sua vida é poupada. Então ele louva a Deus e o salmista, agora sarado, consagra um culto de gratidão ao Senhor. Esta sessão é um convite de adoração. Ele convida outros servos de Deus para celebrar, agradecer e adorar a memória da santidade de Deus. Isto é a lembrança de sua fidelidade desde os dias do patriarca Abraão até hoje. O convite do salmista é para louvar a Deus que foi fiel, é fiel e continuará sendo fiel. Em seguida entramos no versículo 5 e ele fala a respeito do favor de Deus. Para a pessoa temente a Deus, todas as formas de dificuldade, incluindo a enfermidade, são apenas questões temporárias. Apesar do sofrimento do salmista ser intenso, profundo a ponto de levar à beira da morte, durou pouco tempo, se comparado à quantidade de tempo de alegria que ele viveu. O Salmo 30 mostra que a ira, o julgamento de Deus são instrumentos de seu amor, visando o melhor para o ser humano, não a sua destruição. Vemos isso na missão de Cristo, onde o próprio Jesus salva a nossa alma e nos livra da condenação. Ele não foi enviado para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Todos os juízes de Deus, todos os juízos de Deus são atos de amor, mesmo quando nossa incompreensão os torna absurdos. Portanto, não importa qual a dificuldade e situação que você esteja passando, ela é passageira e momentânea. Se você crê, Deus encherá seu peito de alegria e as lembranças de dor serão totalmente esquecidas. Mas nunca se esqueça que toda dor e toda dificuldade serve como bagagem para o que você vai passar lá na frente. E ainda assim engrandecerá muito mais a tua conquista. No versículo 6, temos o tópico lição da vida. O Salmo nos ensina uma grande lição. A vida é feita de fases. Nós jamais podemos desprezar a presença de Deus. O estado de bonança fez o salmista pensar que nunca sofreria um mal permanente. A adversidade foi como um mestre, dando sábios conselhos. Há lições que só aprendemos quando as enfrentamos. Não importa qual estável, organizada e segura seja a sua vida, jamais confie em elementos humanos terrenos para sua segurança. Somente o Senhor Deus é uma rocha eterna e um refúgio seguro. Deus concede firmeza e estabilidade. Versículo 7. Após declarar que, enquanto estava bem, pensou que jamais seria abalado, o salmista reconhece que o favor de Deus é quem vem nos dar segurança. Ele não atribuiu a sorte, a medicina ou a casualidade, embora seja útil, mas no caso dele não. O Senhor Deus agora é mais do que nunca a rocha de sustento para o salmista. Suas orações foram ouvidas e ele está confiante. Seguimos para o versículo 8, que nos fala a respeito de oração, súplica e clamor. Esse salmo nos mostra que a oração do salmista foi comparada ao de um choro intenso, humilhação e súplica. Com o surgimento da enfermidade, ele viu quão frágil ele era
e a estrutura em que ele vivia também. A dificuldade, dentre tantas as outras, o deixou mais humilde. Porque o salmista não quer a morte no Salmo 30. A teologia sobre a morte na época em que o salmo foi escrito não contemplava a eternidade como é revelada por Jesus. Para eles, a morte representava o fim. Hoje nós sabemos que não. Durante o período de clamor, com o entendimento que tinha sobre Deus na época, Davi pergunta: se eu morrer, quem vai te louvar? Ele não se conforma com a morte enquanto crê e confia profundamente em Deus. Sua maior agonia é que, sendo curado, ele testemunharia para todos e para glorificar a Deus e mostrar que a fidelidade de Deus é eterna e imensa e que resultaria em muita glória para Deus. O salmista tinha em mente em que seu corpo, virando pó, Deus deixaria de ser louvado. E isso para mim é algo absurdamente formidável, né? Na verdade, ele me leva à pergunta: se nós morrermos, o Senhor sentirá falta do nosso culto, da nossa adoração? O salmista pede para ser ouvido. O Senhor Deus ouviu o salmista, do salmista um clamor cheio de humildade e dependência. Agora o salmista tem claro em sua consciência que somente a compaixão de Deus pode livrá-lo do mal. Isso no versículo 10. Por isso ele exalta a misericórdia do Senhor, porque ele sabe que Deus é bom. No versículo 11, ele fala a respeito da dança, da alegria e do louvor. O escritor desse salmo começa e termina com ações de graça. O estado de espírito dele está agora completamente transformado. O choro se transformou em dança e alegria. As vestes de lamentação, comumente usadas em momentos de clara súplica, foram substituídas por vestes de alegria, louvor e gratidão. As súplicas intensas do Antigo Testamento eram comparadas e acompanhadas por lamentações, que significavam literalmente bater no peito. Essas pancadas bruscas de humilhação foram substituídas pelo gracioso movimento da dança, do louvor e da alegria. No versículo 12, fala sobre a promessa do salmista. O relato do salmo nos mostra que o escritor estava doente e ia morrer. Seu problema era sério e não havia solução terrena para ele. Então ele orou. Fez um voto e uma promessa ao Senhor. Obteve o que queria. Foi salvo da morte precoce. Agora ele se propõe a louvar continuamente ao seu Deus. Não há timidez que o impeça. Não há cansaço que lhe faça parar. Como prometeu, ele louvará ao Senhor Deus para sempre. O que eu concluí com isso tudo? Não se deixe abater por más notícias, por inimigo algum. Não se deixe abater pelas adversidades. Deus, ele nos ama, ele é um bom pai, ele sempre quer o nosso bem. Mesmo que para isso ele tenha que nos ensinar a penosos momentos. Tudo aquilo que a gente vai precisar para lá na frente a gente entender que aquela escola árdua e doída lá atrás foi totalmente necessária para o que hoje eu estou vivendo. Se você, meu irmão, é um crente que não tem cicatrizes, se você é um crente que a tua vida só tem bonança, talvez você tenha que voltar lá nos primórdios e lembrar da vida de Jó. Se você não tivesse nada, nem saúde, você ainda continuaria sendo crente, você continuaria adorando a Deus. Você continuaria sendo fiel a Deus. Atualmente nós vivemos muito no evangelho de conveniência, e aquilo que me convém é aquilo que eu acredito. Mas a partir do momento em que você começa a entender
que o evangelho não é sobre mim, mas é sobre ele, e você leva aquele tapa na cara de que não importa a minha situação, não importa aquilo que eu quero, mas importa aquilo que o Pai quer de mim. Sabe, às vezes as pessoas tentam confundir pessoas que estão bem financeiramente, emocionalmente, e pessoas que estão não tão bem financeiramente, emocionalmente, como a pessoa que está bem tem Deus e a pessoa que não está bem, entre aspas, não tem Deus. Eu quero te dizer que isso é uma grande mentira. Não significa que aquilo que você está passando de dificuldade, Deus não está naquele propósito. Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. Ele sempre quer nos ensinar algo. Deus está muito mais interessado no teu coração do que na tua conta bancária, acredite. Deus está muito interessado naquilo que você faz dos 4 muros da igreja para fora do que aquilo que você faz lá dentro. Deus está muito mais interessado naquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele olha o teu coração. Amado, fique na paz de Deus e que essa reflexão, que era para ser breve, mas já estourei os 16 minutos, possa falar com você de alguma forma. É o que eu oro e peço a Deus. Um grande abraço. Amém.